Boa tarde, agora vamos para a parte de matemática. Lá no roteiro de vocês tem esse quadradinho escrito lá. Relembrando o nono de 36. Como é que você deve fazer para calcular isso, né? A questão 2, por exemplo, para encontrar um quarto de 24. E a questão 3, para responder a A, B e a C, é a mesma técnica. Então, o que você precisa saber? Um nono de 36. Eu pego 36, que é a parte que eu quero descobrir, né? Que eu tenho, todo que eu tenho, e divido pela parte de baixo, que é o 9. O resultado que der, eu multiplico pela parte de cima. Então, por exemplo, aqui no que a gente tem aqui, ó, um nono de 36. 36 dividido por 9, lá na tabuada do 9, dá 4. 4 vezes 1, daí eu vou ter a resposta lá. Quer ver? Vou fazer aqui com o lapisinho para vocês, ó. 36 dividido por 9, certo? Deu 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, aqui, ó, 1 nono de 36 é 4. Vai ser sempre nesse mesmo esquema. A primeira questão que vocês têm que fazer de matemática, aqui, ó, questão 2. Na turma de balé de Catarina, há 24 meninas e um quarto dessas meninas usam óculos. Quantas usam óculos? Então, eu tenho que fazer um quarto de 24, no mesmo esquema que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, ao invés de ser um nono, você vai mudar aqui, ó, um quarto de 24. Daí você vai dividir e depois multiplicar para obter o resultado. É sempre esse esqueminha, tá bom, galera? Na questão 3, em uma pesquisa com 36 alunos, um professor descobriu o meio de transporte usado. Um nono vai de bicicleta, um terço vai de carro e 5 nonos vai de ônibus. Quais são esses valores? Você vai ter que fazer o mesmo cálculo que eu expliquei lá no roteiro. Por exemplo, um nono vai de bicicleta. Um nono de 36. É até o mesmo exemplo que está lá. Um terço vai de carro. Um terço de 36. 36 dividido por 3 vezes 1. 5 nonos de ônibus. 36 dividido por 9 vezes 5. Certo? Daí você vai conseguir responder todas essas. Todas essas questões, pessoalzinho, segue o mesmo esquema de resposta, entendeu? Então, não tem muita diferença. Se você conseguir fazer um, vai conseguir fazer todos, porque é o mesmo cálculo. Na 4, a criança vai calcular 7 oitavos de 40. O resultado que ele encontrar, ela vai multiplicar por 18, porque é o valor de cada vaso. Daí você vai colocar lá a sua resposta. Vamos na 5. Já na página 38 já. A 5. Luiz tem o hábito de poupar todos os meses. Ele deposita uma conta na poupança. Então, ele deposita 1/12 de 3.120. Então, vamos começar a pensar. O primeiro passo você tem que fazer. Você vai ter que encontrar esse valor. Então, 1/12 de 3.120. Como é que você vai fazer? 3.120 dividido por 12 vezes 1. Daí você vai ter exatamente o valorzinho que ele tem aí, todo mês que ele deposita. Mas você não tem que saber esse valor. O que você quer saber é quanto sobra, não é verdade? Depois que ele faz o depósito. Então, você vai pegar o salário dele e vai tirar esse valor que você obteve. Certo? Tá facinho, galera. Na 6, mesma coisa. Todos esses exercícios aqui da 6, ó. Todos esses você vai calcular dessa maneira aqui, ó. Aqui. Exatamente usando esse cálculo. É lógico que muda os números, né, galera? Mas você consegue calcular todos usando esse cálculo, certo? Opa, já botou aqui o errado. Que são esses aqui do exercício 6. Na 7, você vai inventar um problema e fazer a resolução. Então, aqui não tem, ó, Luiz tem o hábito de poupar. Olha aqui, ó, calcule a fração das quantidades. Numa turma de balé, de Catarina, 24 meninas e um quarto usam óculos. Então, você vai ter que inventar um probleminha nesse mesmo esquema. Ó. Se você usar esse modelinho aqui, ó, dá para inventar muita coisinha bacana. Dá para fazer bem facinho. E é óbvio, né, pessoal? Tem que responder também.
Daí vamos lá, onde nós estávamos? Aqui, elaborar o problema. Então, nessas linhas aqui, vocês vão escrever o seu problema. E aqui vocês vão colocar a resposta de vocês, certo? E daí nós vamos para a página 40. Pera lá, deixa eu achar aqui a página 40. Não, página 39 primeiro, né, pessoal? Então, na página 39, observar as frações, as imagens, né? Então, ela tem aqui, ó, 2 bolos e ela cortou os bolos em fatias iguais. Escreva a fração que pode representar um desses bolos inteiros. Então, vamos lá, galerinha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, eu tenho 6 partes de 6, não é isso, galerinha? Agora, vamos lá, vamos pensar. Quantas fatias foram vendidas? Então, aqui, ó, eu tenho que pensar a mesma coisa. Aqui eu tenho o bolo inteiro, vamos supor que eu vendi essas 2 fatias aqui, ó. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, sobraram 4 fatias de 6, certo? E eu vendi 2 fatias de 6, certo? É sempre assim que a gente pensa na fração, como eu escrevi aqui para vocês. Escreva a fração que representa a parte que sobrou. Aqui, ó, 2 partes de 6. Os 2 bolos são do mesmo tamanho e foram vendidos em fatias iguais. Após essa venda, ainda sobrou um bolo inteiro e outro com 2 fatias. As fatias dos bolos que não foram vendidas representam uma quantidade maior. Como é que a gente pode representar? O que ele está querendo dizer lá para vocês, gente? Se vocês pegarem, deixa eu achar o pincel, essa pizza inteira mais o que sobrou, você vai ter 8 pedaços de 6 pedaços. Olha lá, daí já ficou totalmente diferente aqui, ó, a fração que a gente conhece, certo? Pinte as figuras a seguir para representar a fração 5 quartos. Então, vamos lá, vamos pensar. A gente vai pintar essas 2 figuras aqui, ó, para representar a fração 5 quartos. Só que eu tenho 2 partezinhas de 4. Como é que eu posso pintar isso aí? Então, vamos pensar para fazer, tá, galerinha? E daí nós vamos finalmente para a página 40, nossa última página de hoje. Então, lá no primeiro exercício, o que você vai fazer? Você vai observar que a gente tem 2 xícaras. 2 xícaras aí são as 2 partes inteiras, né? Se a gente for pensar. Mas nós já estamos utilizando 3 partes. Por que, gente, 3 partes? Se eu pensar que as 2 xícaras é o inteiro, isso aqui é o inteiro. Então, eu tenho 1, 2, 3 partes que eu estou pensando nela, que eu estou usando, não é verdade? Então, é isso que ele quer que você perceba agora. Apenas 3 partes, espaço ocupado pela farinha. Então, é a parte que eu marquei agora no desenho para vocês, certo? Então, vamos representar da seguinte forma. 3 meios. O 3 indica a quantidade de partes que eu tenho da xícara e o 2, o total da xícara que eu tenho. Vocês conseguem entender isso, galerinha? Eu tenho 3 meios, né? Porque eu tenho 2 partes, não tenho mais uma parte só. Então, é isso que ele quer que você consiga representar. Na 3, a 3 segue o mesmo pensamento lá da outra que a gente tinha visto, pensando. Observe com atenção a imagem, né? O mesmo raciocínio utilizado da questão 2, que é essa questão aqui, ó, das 2 xícaras de farinha. Eu estou pensando no todo como as duas partes da pizza ou do bolo, que seja a xícara, né? O todo não é mais uma parte só. O todo agora são as 2 partes. Então, é isso que eu preciso pensar para fazer a resposta. O todo tem quantas partes? Contando aqui, quantas partes eu tenho? Então, o que você precisa observar? As partes que sobraram e se juntaram aqui, ó, para formar o todo. Eu vou marcar aqui para vocês. O antes e o depois. Olha as partes aqui que estão vazias. Olha as partes aqui que eu ainda tenho. Qual fração pode representar a quantidade de pizza que a família de Bruno comeu? Então, é só você pensar aí, ó. Usa o mesmo raciocínio da xícara de farinha que vocês conseguem, certo?
E a última aqui, represente a parte colorida das figuras a seguir em forma de fração. Tem que contar, galerinha, quantos eu tenho aqui, ó. Lembrando que o meu todo, né? Eu não tenho mais pensando aqui em cada um separado. O meu todo. Certo? Mesma coisa aqui, ó. O todo. Isso aqui agora é o meu todo. Entenderam? É a diferença que vocês precisam para conseguir fazer essa última página. Galerinha, o que é importante para que vocês consigam fazer? Olhar lá no roteiro, porque todas essas informações, incluindo essa fotinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, com a maneira que explica como que você tem que calcular para descobrir os valorzinhos, a fórmula, tá tudo lá no roteiro. Então, leia com atenção, volta lá no roteiro, leia com atenção que vocês conseguem, tá bom?